Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no capítulo 13 da carta aos Hebreus. Este é o último capítulo desta carta. Ele tem as considerações finais do escritor, ele dá uma série de conselhos em várias áreas e encerra assim a carta dele. Nós não sabemos quem foi este escritor. Não, em lugar nenhum deixa registrado quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Mas uma coisa eu sei, é que esta carta, ela traz para os dias atuais uma mensagem muito importante para a Igreja de Cristo. Capítulo 13. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Primeiramente aí ele fala sobre aqueles que estão sofrendo, fala sobre o amor fraternal, aqueles que estão presos. E quando essa carta foi escrita, muitos hebreus que tinham saído do judaísmo e agora tinham abraçado o cristianismo, eles estavam sofrendo perseguições. Alguns foram presos, foram torturados, tiveram seus bens arrestados, então eles estavam sofrendo muito. Pelo dizer da carta, não tinham morrido ainda, porque ele cita que, olha, a ponto de derramar sangue, ninguém ainda derramou. Mas fique tranquilo, que com certeza vai chegar o dia. Ele, no capítulo 12, no versículo 4, diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, isso ainda não aconteceu, mas provavelmente pode acontecer. E assim como aconteceu com Cristo, também os seus seguidores não vai ser diferente. Mas ainda não aconteceu. Então, eu disse, aqui no versículo 13, no capítulo 13, ele, seja constante o amor fraternal. Amor fraternal, aqui ele usou a palavra grega Filadélfia. Filéu e Delfos, ou seja, amor entre irmãos. Que haja amor entre irmãos. E ele falou assim, não esqueçam também da hospitalidade. Hospitalidade é uma palavra grega, filaxenias. Filaxenias tem duas palavras que é philos e xenos, quer dizer, que aí vem a palavra xenofobia, estranho. Então, é o amor para com os estrangeiros. Também pratique este amor para com os estrangeiros, para com os estranhos. Amem a todos de igual forma. Então, seja constante o amor entre irmãos e também amem os estranhos, aquele que vocês não conhecem. O amor, ele deve ser de um modo igualitário para com todas as pessoas. E ele falou assim, foi praticando o quê? O amor, essa hospitalidade, acolhendo pessoas que eles não conheciam. Alguns hospedaram anjos. Eu não sei se o escritor aqui ele tinha em mente, quando Abraão ele recebeu aqueles 3 anjos, matou uma vitela e ofereceu um banquete para aqueles 3 anjos. E aqueles 3 anjos comeram ali juntamente com Abraão. Ou talvez ele tinha em mente Ló, que recebeu os 2 anjos em sua casa ali. Ele insistiu com os 2 anjos que queriam passar a noite na praça da cidade, e a insistência foi tanta que aqueles anjos foram para a casa de Ló. Eu não creio que apareceu ali uns seres alados
com aquela auréola, com aquele brilho todo. Não creio dessa forma. Se fosse dessa forma, os moradores de Sodoma e Gomorra não teriam agido daquela forma. E eles agiram, tanto Ló como Abraão, eles receberam aqueles homens como homens comuns, mas que no decorrer da fala dele com aqueles homens, eles chegaram à conclusão que eles eram enviados do Senhor a essa terra com uma missão. Ele também, olha, lembre-se também de quem? Dos que estão na prisão. E fala assim, como se vocês estivessem aprisionados com eles. Claro que ele está falando aqui dos irmãos. A carta foi escrita para quem? Para os cristãos hebreus. Não foi escrita para ímpios. Ele falou assim, olha, lembrem-se dos irmãos. Porque os irmãos, eles estavam presos injustamente. Alguém estava perseguindo os cristãos e estava lançando-os na prisão. Então, olha, lembre-se dos irmãos que estão presos injustamente e que vocês se coloquem no lugar deles, sofram aquilo que eles estão sofrendo na prisão. Claro que aqueles que matam, que roubam, que cometem um delito, eles estão presos por uma causa justa, por aquilo que eles fizeram, pelo delito cometido. Mas esses irmãos aqui, eles estavam presos pelo fato, simples fato, de seguir a Jesus Cristo. Então você lembre deles. E também, lembre também daqueles que estão sendo maltratados, como se vocês também estivessem sendo maltratados. Versículo 4, ele fala sobre o casamento. O casamento deve ser honrado. A palavra honrado aqui é tímios, deve ser algo de precioso, algo de grande estima. Então é assim, olha, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Então aí ele fala, dá uma alerta com relação ao casamento, que o casamento deve ser honrado, ele deve ser estimado como algo precioso. E assim, e o leito conjugal, ele usa a palavra coité, aí vem coito, né, o relacionamento conjugal, deve ser conservado puro. Isso, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A palavra imorais aqui, ele usou a palavra pornôs, e o adultério ele usou a palavra moixôs. Então, pornôs e moixôs, as duas palavras que ele usou aqui. Pornôs é tudo que envolve pornografia. E o moixeia, ou moixôs, ele indica aí o adultério. Então, pois Deus julgará. Então, ele está querendo preservar o casamento contra a pornografia e contra o adultério. Conservem-se, outra coisa que ele alerta também, conservem-se livres do amor ao dinheiro, ou seja, a avareza, o amor. O dinheiro tem que estar no meu bolso ou no banco e não no meu coração. O dinheiro, ele tem que ser o quê? O meu servo e não o meu senhor. Quando o dinheiro, ele ocupa o lugar no meu coração e ele passa a ser o meu senhor, aí sim, eu me torno escravo dele e eu me torno um avarento, porque eu vivo em função do dinheiro. Era isso que o escritor aos Hebreus estava querendo nos poupar. Livrem-se o quê? Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E ele diz, olha, vou dar um conselho. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz. Então vocês têm alguma coisa, contentem-se, alegrem-se. Aí ele cita Deuteronômio 31:6. Nunca o deixarei. Quem? Deus? Deus nunca nos deixará. Deus nunca nos desamparará. Claro que ele não vai me dar o supérfluo, mas
o básico para a minha sobrevivência, com certeza, eu devo crer que Deus vai me dar. Ele diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E ele prossegue, podemos, pois, dizer com confiança, cremos nisso, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu socorro, não temerei, não devo temer as adversidades dessa vida. O que me podem fazer os homens? Ele faz uma pergunta. Ele cita aqui o Salmo 118, versículo 6. Outra coisa que ele chama a atenção no versículo 7, sim, lembre-se dos seus líderes que eles falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pelo dizer aqui do texto, estes líderes já tinham partido para a eternidade, eles tinham deixado um legado para a igreja, tinham deixado um exemplo de vida, e eles, lembrem-se dos seus líderes que eles lhe falaram a palavra de Deus. Observem o resultado de vida que eles tiveram passado. Então, tudo indicando aqui que estes líderes tinham partido para a eternidade, mas que eles tinham deixado um legado, um exemplo de fé para a igreja, ou para os hebreus que estavam agora caminhando juntamente com Cristo. E ele disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Jesus Cristo não mudou. Ele foi o Senhor dos líderes que passaram, está sendo o líder, ele está sendo o Senhor dos líderes atuais e continuará sendo o Senhor dos próximos líderes. Ele é Senhor de todos. 9. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Com certeza o escritor aqui tinha em mente a prática do judaísmo que agora estava sendo introduzido novamente na igreja de Cristo. Os judeus ou os hebreus convertidos ao cristianismo estavam voltando às velhas práticas do judaísmo. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Então, a força tem que vir através da graça de Jesus e não por alimentos cerimoniais, viu? Ele já disse aqui, alimentos cerimoniais. Os alimentos cerimoniais eram aqueles lá da antiga aliança, lá do velho, não do Velho Testamento, seria um termo pejorativo, mas da antiga aliança que Deus fez com o povo, e que essa antiga aliança apontava para uma nova aliança trazida pelo seu Filho Jesus. Então, ele fala dos alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Quem que comia? Era o sacerdote. O sacerdote também participava do ritual e comia parte do sacrifício. Então, não tinha valor nenhum. E ele diz, nós, no versículo 10, nós temos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ele faz um contraste entre o altar agora, o novo altar, o altar espiritual, em que nós oferecemos ao Senhor os nossos louvores, a nossa adoração. Então, neste altar, aqueles que estão ministrando, os sacerdotes, eles não participam deste, em contraste com o anterior. O altar da antiga aliança, a pessoa levava o sacrifício e o sacerdote, aquele que ministrava, ele era participante juntamente, ele é co-participante. Mas agora não. Na nova aliança trazida por Cristo, a nossa adoração, ela é direcionada unicamente a Deus. O único mediador que tem em nossas vidas é Jesus Cristo. O sumo sacerdote, ele explica aqui no versículo: o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o santo dos santos, como ofertas pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados. Ele está dizendo aqui que lá na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, provavelmente no mês de agosto, no mês de outubro, ele sacrificava o animal, pegava o sangue deste animal e levava até o lugar santíssimo. Ele matava um novilho e depois um bode. Um era para o próprio pecado e outro para o pecado do povo. Isso uma vez por ano ele fazia isso.
e a carcaça, os corpos desses animais, eles eram colocados para fora. Olha, diz aqui, ó, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Então, era tirado para fora os corpos desses animais e ali eles eram queimados. E ele faz uma comparação com o sacrifício de Jesus. Diz, olha, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Aí ele fala assim, olha, assim como Jesus, ele saiu de dentro da cidade de Jerusalém e morreu fora das portas de Jerusalém, ali no Monte Caveira, assim como Jesus saiu para nos santificar, para santificar um povo pelo qual ele veio aqui nessa terra morrer, e esse povo eram tanto os judeus como os gentios, olha, nós também, olha, portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Outra coisa que ele diz aqui também, que os judeus, ou os hebreus, eles tinham um apego muito grande pela cidade de Jerusalém. Olha, vocês ficam apegados ao templo, à cidade de Jerusalém, isso aqui tudo vai ser destruído. Nos apeguemos à cidade celestial, uma cidade que há de vir. Olha, mas buscamos a que há de vir, uma cidade celestial. Não nos apeguemos a essa aqui. Saiamos da velha Jerusalém, ou da Jerusalém terrestre, e nos direcionamos agora nós nos direcionamos aqui para a cidade que há de vir, uma cidade celestial. 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Então, nosso sacrifício agora não é na matança de animais, pois Jesus ele fez um único sacrifício, um sacrifício perfeito. Ele derramou o seu próprio sangue, morrendo fora das portas de Jerusalém. E agora nós, como cristãos, devemos oferecer aqui um sacrifício de louvor. Louvar é adorar, é bendizer ao Senhor, dar a Ele toda a nossa honra, toda a glória nós devemos dar a Deus. Tudo, toda a honra, toda a glória, ela pertence unicamente, exclusivamente a Deus, o Pai Todo-Poderoso, que habita na eternidade. E ele fala assim, que é fruto, este louvor, esse sacrifício de louvor que nós devemos oferecer continuamente ao Senhor Deus, ele tem que ser fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, a partir de lábios que creem, que confessam o nome do Senhor Deus, é que deve sair este louvor. Quando fala aqui de confessar, fruto de lábios, está falando daquilo que é produzido na nossa alma, o verdadeiro louvor. Porque não é um louvor de boca para fora, mas o verdadeiro louvor que sai do profundo das nossas almas. Lembra de Abel? E o que Deus disse para ele? E atentou Deus para Abel e para a sua oferta. A oferta é consequência daquilo que está dentro do nosso coração, daquilo que nos motiva a apresentar a Deus. Por isso que ele atentou para Abel primeiramente e depois para a sua oferta. Mas para Caim não atentou Deus nem para Caim e nem para a sua oferta. A oferta é trivial para Deus, é consequência. 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ele está falando aqui para que nós, como cristãos, claro que ele estava dizendo para os hebreus cristãos, para que repartissem o que eles tinham para com os irmãos que estavam passando por necessidades, aqueles que tiveram seus bens arrestados e que agora precisavam da ajuda dos irmãos. Então, repartam com eles, façam esse sacrifício, repartindo com os irmãos. Outra coisa que ele diz aqui, 17, obedeçam seus líderes e se submetam à autoridade deles. Os líderes aqui eram aqueles que estavam na responsabilidade de dirigir a congregação ali na região de Israel. Naquele tempo, no princípio, na igreja primitiva, logo no início da igreja primitiva, ela não tinha templos, tinham um grupo de pessoas que se reuniam nas casas e que esse grupo de pessoas tinham líderes que lideravam estes irmãos.
esses hebreus, eles falam, submetam a autoridade deles. E ele diz assim, ó, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Olha, eles vão prestar contas do rebanho ao Senhor. O rebanho que foi colocado sob sua autoridade, sob a sua liderança, eles vão prestar conta a Deus também. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles, olha, sejam obedientes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, ou seja, um fardo, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, seja obediente, não seja um fardo para os seus líderes, porque isso também é proveitoso para vocês. 18. Orem por nós. Estamos certos de que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Eu não sei o que este escritor estava passando. Será que ele estava preso? Ou será que ele estava em uma região fora ali da comunidade da igreja? Não sabemos. Porque ele fala de restituição, que ele seria restituído em breve. Não fala que ele estava preso. Fala que para que os irmãos que iam receber esta carta pudessem orar por ele, para que ele fosse restituído. Não informa que ele estava preso. Informa para que ele fosse restituído. E fala também que ele tinha uma consciência limpa. 20. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então ele fala, o Deus de paz. Nós não temos paz. Nós não somos capazes de produzir paz. A verdadeira paz, ela provém de Deus. A única paz que nós fazemos é aquela que as pessoas se reúnem, vestem-se de branco, desenham a pombinha da paz e saem carreata ou passeata pelas ruas da cidade. É um mero simbolismo. Mas a verdadeira paz, a paz que excede todo o conhecimento humano, que é trazida por Deus, é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Olha, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentro dos mortos. Essa paz vem de Deus, que pelo sangue da aliança, que trouxe de volta dentro dos mortos, quem? Jesus Cristo, o nosso grande pastor, o eterno pastor. Ele falou assim, este pastor que aperfeiçoe vocês em todo bem, para fazer o que é a vontade dele, através de Jesus Cristo. E seja ele o que? Glória para todos sempre. Amém. E agora ele dá aqui o finalzinho da carta, ele dá algumas recomendações. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. A carta aos Hebreus, no que se diz respeito a epístolas escritas, ela foi uma das maiores. E ele diz aqui que ainda o conteúdo foi pouco. Pode ver que lá na Galeria dos Heróis da Fé, ele começou a descrever com detalhe, depois, olha, eu não tenho tempo. Deixa eu resumir aqui. Então, ele, aqui encerrando também, ele fala, olha, na verdade o que eu lhes escrevi é pouco. Eu deveria ter escrito mais. Até mesmo com relação aos utensílios do tabernáculo, ele também diz, olha, eu não vou escrever isso agora. Não tenho tempo. Quero que saiba que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Então, outra coisa, essa pessoa que escreveu aqui era conhecida de Timóteo. Será que Paulo tinha morrido quando ele escreveu essa carta? Não sabemos. Outra coisa, o templo ainda estava de pé. Será nesse período entre a morte de Paulo e a destruição de Jerusalém? Nós não sabemos. Só sei que Timóteo, nesse período aqui, estava preso. Que ele dizia, ó, quero que saiba que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Ele estava preso e agora foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, eu irei vê-lo com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhe enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Eu não sei aqui se ele estava na Itália.
os da Itália lhes enviam saudações. Ou ele estava com um grupo de pessoas provenientes da Itália, ó, os irmãos da Itália lhes enviam saudações. Ou ele estava lá na Itália também, olha, os irmãos aqui da Itália lhes enviam saudações. Não sabemos. E está, portanto, o encerramento da carta aos Hebreus. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, onde eu estarei meditando e expondo outras cartas do Novo Testamento. Até lá!